autoral é ter coragem. Essencialmente, a arte, a criação é da arte a sua natureza e finalidade. Não existe arte, não existe maneira de se produzir arte, de se compreender a arte, de viver a arte, se ela não for original, se ela não for algo criado. Camarada, de onde vem essa febre? Nossa alegria breve, por enquanto nos deixou. Camarada, viva a vida mais leve, não deixe que ela escorregue, que te cause mais dor. Caixa d'água, quarta água do dia, não cabe tua alegria, não basta pro teu calor. A partir do momento que você repete algo que já foi criado, você não está fazendo arte, né? O autoral, aquilo que é seu, que é próprio, que é de sua autoria, ele não existe só nas artes. Um texto é autoral, um texto acadêmico é autoral. Todo o seu arcabouço de vida, das suas experiências, vai se expressar ali, naquele momento, quando você cria uma música, quando você escreve um texto, quando você encena uma peça. Mas vários atores interpretam Shakespeare. Por exemplo, Romeu e Julieta. Tudo bem, mas a finalidade do teatro é essa. O que não acontece, por exemplo, é alguém escrever uma história de amor entre duas famílias que se odeiam, né? Onde o casal se encontra às escondidas e eles morrem no final, e atribuir a essa história outro nome e dizer que essa história é sua, porque todo mundo vai saber que não é, que é Romeu e Julieta, é do Shakespeare. Então não existe cover no teatro. Então, nesse sentido, eu vejo a questão da arte e do ser autoral, voltando, o autoral não existe só nas artes, mas vamos compreendê-lo enquanto, né, expressão artística. Está intimamente ligado daquilo que é seu, daquilo que você faz, e que você tem coragem para assumir, porque não é fácil, né? Eu vejo muitas dessas bandas que gravaram comigo esse ano e que vão gravar no ano passado e que vão gravar esse ano, são bandas que não tocam com muita frequência. É difícil casa de show abrir espaço, é difícil as pessoas ouvirem, é difícil se apresentar, é difícil entrar num estúdio. Por que eu vou gastar 5 mil reais para gravar 3, 4 músicas se ninguém quer ouvir? Músicos, pintores, escritores, vamos fazer uma incrível viagem ao mundo underground. Lutas, dificuldades de um grupo ou pessoas em busca de uma oportunidade de trabalho, de desenvolver a sua arte. Artistas de qualidade poderiam estar tocando em qualquer gravador. Pois é, Vanessa, tocando até mesmo no rádio, numa vernissagem, no palco. Mas não estão. Por quê? Como romper essas barreiras? Gente, queria saber de vocês, como é criar? Cara, esse negócio de criar é meio particular de cada um. Acho que, tipo assim, todo mundo cria aqui por um motivo, por um objetivo. Vamos supor, eu, particularmente, quando eu crio na banda, é meio que pra espantar os meus demônios, tá ligado? Tipo assim, eu como guitarrista, eu meio que tento falar pela guitarra. Então, tipo, nos riffs que eu tento fazer alguma coisa do tipo, assim, é mais... Eu tento tirar os demônios do dia a dia da semana, saca? Tipo, a gente trabalha, a gente estuda, a gente, pô, passa por um problema. Sentimento, né, cara? Exatamente. Descarrega energia. Isso. A gente fica, eu acho que é que nem respirar. Quando você quer muito uma coisa, quando você precisa muito de uma coisa, e no caso a gente precisa muito disso, faz parte da gente, então, tipo, o dia a dia a gente leva e nem vê, saca? A gente não mede esforços e estamos aí na luta porque é o que a gente quer. Tipo, eu não digo aparecer na Globo, passar no programa da Xuxa, nem nada. A gente quer ser reconhecido, a gente quer ser reconhecido pelo nosso trabalho. A gente quer que pelo menos uma pessoa escuta uma música nossa, lê a letra e fala, opa, peraí, tá falando de mim. Porque quando a gente compõe, a gente tem essa preocupação em
passar aquele negócio, um sentimento assim, ímpar, tipo, mas que de certa forma todo mundo já passou por aquilo. O autoral não dá dinheiro. Não dá dinheiro. Se uma pessoa quer ter uma banda autoral e pensa assim, olha, eu vou viver de música, eu vou ter um carro bonito, eu vou, sair final de semana e beber em vários... Não dá dinheiro, porque não é lucrativo para um dono de bar. Assim, a gente não tem nenhum preconceito, nenhum tipo, eu deixo isso bem claro. A gente não tem nenhum tipo de preconceito com bandas, covers ou coisa do tipo. Eu acho assim, o público precisa se conscientizar que música é música, independente de cover, de som autoral. Então, o dono do bar, ele não quer dar espaço pra gente, porque não dá dinheiro. Se você colocar, por exemplo, sei lá, um Metallica cover, sem desmerecer, é lógico, mas se você colocar um Metallica cover, vai a galera lá, porque tá acostumado com o som. Eu mesmo vou em festivais covers, a gente teve uma banda cover por mais de 10 anos. Uma não, várias bandas, a gente tocou Korn cover, Deftones, System, e lota. E no nosso som, tipo, a gente tem 2 anos de banda e, tipo assim, massacrando em cima de arte, de som, e mandando direto, e conversando com o público, e a gente conseguiu 700 curtidas, saca? Então, tipo, não que a gente não se orgulhe disso, a gente se orgulha muito, porque as 700 pessoas que estão lá são pessoas que conhecem a banda e gostam da banda, e elas se identificam com a banda. Tá ligado, mano? Bagulho é envolvente. Falou do meu flow agora. Outra barreira enfrentada pelos artistas é a discriminação. Bom, eu tenho 5 anos de caminhada como MC dentro da cultura hip hop. Desde o início até hoje, a gente sente uma discriminação por parte de ser um dos elementos do hip hop, ser um movimento marginalizado. Surgiu como uma cultura marginal. Tem esse preconceito que as pessoas adquiriram ao decorrer do tempo. Por causa disso, a gente encontra um pouco de dificuldade para entrar em tais lugares, como uma casa noturna que ainda não teve um contato com o rap, a gente tem dificuldade em entrar lá dentro. Alguns lugares, rap não faz música cover, não é uma música cover, é uma música totalmente autoral, a pessoa canta o que ela vive, o que ela pensa, então talvez por isso não tenha tanta facilidade quanto alguns outros estilos musicais. O Batalha do Palace é um evento que reúne rappers e MCs da cidade. E aqui mesmo na Praça do Palace Hotel, as rimas criam vida com a participação do público. Começou na brincadeira, com celular, 10, 15, 20 pessoas, e a galera começou a interessar, foi de repente. E vocês tiveram algum problema quando vocês começaram a realizar o evento na praça? Então, no começo a gente pegou, montou os equipamentos e fizemos na cara, deu uma cara a tapa e começamos a fazer assim, uma improvisada. Começou a repercutir, começou a fazer sucesso e tal, a gente fez o grupo. Aí teve uma vez que os guardinhas veio, mandou a gente tirar o som por falta de alvará e a gente conseguiu correr atrás desse documento. Estamos organizando tudo em cima da lei, tudo certinho, para não ter problemas também, né? E o público que interage através disso. Outros estilos musicais também enfrentam dificuldades. Ah, sim, com certeza. A aceitação do rock e das músicas religiosas, ela é um pouco limitada. Então, muitas vezes a gente tem um evento e a gente quer tocar, quando vê a pessoa falando assim, mas vocês tocam rock, que fera, mas é cristão, aí a pessoa já não fica tão legal, a pessoa fala, não dá para esse evento e tal. Ou a gente vai para a igreja e fala assim, nós é cristão, e quando a gente fala que é rock, fica meio também estranho e acaba eles não aceitando a gente tocar nos lugares e coisa e tal. Só que a gente vem conquistando cada vez mais um espaço, um público, e apesar das dificuldades de tudo, né, de transporte, de até financeiro mesmo, que a gente não cobra nada pelo show, a gente quer mesmo ajudar, a gente tem essa dificuldade. Só que eu acho que a barreira maior realmente é essa. Senhor, eu sei que estás ouvindo a minha oração. Não quero mais. Para os artistas mostrarem suas produções autorais, são realizados alguns eventos. Um deles é o Encarte Musical, organizado pelo produtor Rodrigo Lee.
Partiu de uma ideia que é uma coisa que eu não faço, né? Eu canto há muitos anos e eu nunca trabalhei com música autoral, sempre trabalhei com cover. Mas é porque eu sentia a necessidade dessa moçada apresentar a música própria. Porque eles conversavam comigo e falavam, não tem onde tocar em Poços de Caldas. Vamos fazer um negócio. Vamos armar um esquema para essa galera tocar, né? E é um esquema gratuito, encarte musical, que acontece aqui na Ciabela de Artes, no edifício Manhattan. É um lance gratuito para essa moçada que trabalha com autoral muito legal, porque traz o próprio público, a gente já faz uma divulgação na imprensa e tudo mais, e também traz um público diferente para cá. E aí que esse trabalho autoral é sempre muito importante na música, não só em Poços de Caldas, mas no Brasil e no mundo, né? E como músico, como que você avalia a situação dos trabalhos autorais hoje em dia? Que muitos acabam tendo uma certa dificuldade para tocar, de repente, nas rádios, em TV, na mídia, em barzinhos. Por que você acha que eles enfrentam essa dificuldade? Essa dificuldade é enfrentada porque é cultural isso. Esse lance da galera tem que tocar no rádio para fazer sucesso, para ter uma música para dançar em festa. E o autoral, geralmente, são músicas que as pessoas não conhecem, o público em geral não conhece. Então a pessoa tem que ouvir pela primeira vez, entender, aquilo entrar na cabeça, para depois a pessoa assimilar a partir da segunda ou terceira vez. Então é só uma questão das pessoas terem um pouquinho mais de paciência, de prestar atenção no trabalho autoral das bandas e dos cantores em geral, de vários estilos, né, que a gente tem no Brasil. O Brasil é fantástico em relação a estilos musicais, que muita coisa melhor vai acontecer a partir daí. Agora, a mídia não rola, porque a mídia, eu sinto isso na mídia não só brasileira, mas na mídia mundial. Rola o que é comercial. O que vai tocar em rádio, o que vai tocar na balada, o que vai tocar na boate, o que vai tocar pra galera dançar. E às vezes, se você não faz um som dançante, você não vai sair do lugar, você vai ter um público pequeno. Eu não sei até onde isso é justo. Dificuldades que os artistas brasileiros tentam superar, porque a indústria da cultura escolhe os seus preferidos. Nos anos 90, eram poucos projetos que eram aprovados, então a maioria conseguia as empresas. E os projetos aprovados eram projetos que, teoricamente, não precisavam de muito incentivo, não. Já eram grupos consagrados, eram atrações internacionais, e aí eles mudaram a lei, deixaram ela mais democrática, e hoje todo mundo já consegue, entrando no site, tem toda a informação lá, você consegue preencher o formulário, a justificativa, objetivos, cronograma, a tabela orçamentária, o teu currículo. E se você fizer tudo direitinho, dentro do orçamento, um projeto legal, com pessoas capazes de executá-lo, o teu projeto vai ser aprovado. Então, hoje no Brasil, existe muitas pessoas que estão com um sorriso até a orelha porque tem projetos aprovados na Lei Rouanet, na lei estadual e na lei municipal. E aí eles vão atrás da empresa. E aí começa o problema. As empresas, elas não têm nenhum mecanismo dentro delas para saber qual que é o projeto que é bom, qual que é ruim. Então, muitas vezes, ela patrocina através de agências que elas criam para selecionar esses projetos. E aí começam a surgir os atravessadores. São agenciadores que cobram uma porcentagem dos projetos. Geralmente, essa porcentagem cobrada ela é indevida, porque ela não está na planilha orçamentária, porque não pode colocar. E aí, se você não pagar essa taxa, o tal agenciador não vai colocar a empresa para apoiar o teu projeto. Então, aí já começa a limitar. Se você não tiver esse QI, que é o quem te indique, você não consegue a empresa. E aí começa a frustração. A pessoa desanima, fica triste, não executa o projeto, e aí para, né? Então, essa é a minha crítica. Eu acho que, como está, a Lei Rouanet está fazendo um desserviço para a cultura. Além de também ela matar de vez qualquer chance de você fazer um projeto autoral. Porque a essência do projeto autoral é exatamente ele ser uma vanguarda, ele ser uma coisa que você está a fim de fazer uma coisa nova. E, geralmente, o empresário, essas agências, os agenciadores, eles não querem arriscar, porque é o nome da empresa que está lá. Então, eles são conservadores, né? Então, é muito irônico. Você só vai conseguir fazer um projeto que consiga captar se você não for usado. Você tem que fazer ali o academicismo, o conservadorismo, e aí você consegue a empresa. Para estimular a cultura local e as produções autorais, um grupo de voluntários criou o coletivo Corrente Cultural. Bom, o Corrente Cultural ele surgiu em 2010, né, de 2009 para 2010. E ele surgiu, na verdade, com
um núcleo de pessoas, profissionais de várias artes, tinha músicos, tinha jornalistas, pessoas que já estavam com anseio de produzir cultura, né, de fazer cultura. E a questão dos artistas, eles também participam do coletivo? Bem pouco. Pouco? Por que isso acontece? É uma grande incógnita essa pergunta. Acho que o artista ainda, mesmo tendo evoluído muito nos últimos anos, o artista ainda não se entende como um gestor da própria carreira. Ele fica esperando que vai chegar um empresário e vai falar, olha, vocês têm show sexta, sábado, domingo, tal cidade, na outra semana, o cachê teu é tanto, já estou divulgando na rádio. Então o artista ainda não entendeu que ele tem que assumir o controle de tudo para poder ir para frente com a sua carreira. Então o artista tem que sim se organizar, fazer a própria assessoria de imprensa, porque muitas vezes não tem dinheiro para contratar um profissional para isso. Nas ruas que os desenhos de Juliano ganham forma, vida, rosto, expressões. Tudo isso poderia ser um local fechado, mas não é. Quantos desenhos você chega a fazer assim num dia? Depende do movimento, se é época de dezembro, época de férias ou julho, né? Eu já cheguei a fazer 8, 10 pessoas, né? E agora eu faço menos, né? 4 ou 5 pessoas, assim, mais à noite. Você acha que a mídia ajuda ou dificulta se você quiser expor o seu trabalho? A mídia? A mídia local, você fala? Pode ser local. Eu não sei te dizer se dificulta, mas a mídia eu não consigo enxergar nela assim um trabalho de promoção em cima desse tipo de arte. Porque a arte que está na mídia hoje, acredito eu, na minha visão, é um outro tipo, né, que muitas vezes nem é arte propriamente dita. Então hoje em dia bastou aparecer na televisão para ser chamado de artista. Prova disso são os reality shows que a gente vê, que basta a pessoa aparecer na televisão, no reality show, e é artista. E nós que somos artistas anônimos, não somos reconhecidos por essa mídia. Então eu não sei se tem interesse, se daria audiência. Eu já não sei se seria esse o caminho. Outro trabalho que é realizado nas ruas é o do coletivo Esquina. Aceita poesia? Então, Esquina surgiu num curso de gestão cultural do Instituto Federal e a gente tinha que apresentar um trabalho de conclusão. Então a gente pensou nesse produto que seria percorrer vários locais da cidade, levando poesia, levando arte, levando cultura. Começou em dezembro e tem 7 meses, então, no caso. E como que é para vocês essas intervenções que são feitas nas ruas? É incrível, é muito legal, porque a gente percebe que as pessoas realmente não têm acesso à cultura, à literatura principalmente, e quando a gente leva isso, a recepção é sempre muito boa. As pessoas gostam muito de receber isso, a gente leva de várias formas, a gente faz pino com poesia, camisinha poética, monóculo poético, então assim, todos os objetos que a gente consegue transformar em poesia, a gente leva, e as pessoas gostam muito, então pra gente é muito gratificante. E o coletivo tem quantos integrantes? O coletivo tem 5 integrantes, todas são mulheres, todas trabalham em outras atividades que não necessariamente são ligadas ao coletivo, e ele é 100% independente, a gente não tem financiamento ou recebe verbas de nenhum lugar, a gente banca as nossas próprias atividades. Com coragem e determinação, é possível crescer neste meio tão concorrido, ter o tão sonhado reconhecimento. Quais as dificuldades encontradas no início de carreira? Olha, as dificuldades são as mais variadas, né? Eu digo assim que as dificuldades elas estão de acordo com o tamanho que você está em relação ao projeto. Se você é pequeno e toca numa casa menor,
você vai ter dificuldades com algumas divulgações, com a qualidade do som. Se a casa é gigante, tem dificuldade com documentação, seguranças, enfim. Você sempre vai ter dificuldades. A questão é como você vai lidar com elas. Eu acho que você tem que ser criativo, tem que ter personalidade no seu trabalho, você tem que honrar a sua obra e o seu público, tem que estar em rede com as pessoas, conectado com o que está acontecendo, fomentando festivais, políticas públicas para isso. As dificuldades para a arte no Brasil em geral são sempre variadas. E o que nos diferencia de qualquer outra nação, acho que é a nossa criatividade, é a maneira de lidar com isso. Então, é isso, as dificuldades vão aparecer, mas você tem que ser inteligente para saber fazer delas uma mola para te impulsionar para uma outra coisa. E o que representa o trabalho autoral para o Teatro Mágico? Poxa, representa a nossa vida, a nossa história. O Teatro Mágico ele se fez dentro dos trabalhos autorais, de composições minhas, de outros parceiros que também agregaram a trupe. A música autoral ela é necessária, porque ela vai traduzir a contemporaneidade, o nosso cotidiano, aquilo que está acontecendo agora, a voz de uma nova nação, a voz de uma sociedade. Então é por isso que eu acho que a música autoral tem essa valia. Para quem está começando agora com um trabalho autoral, que sempre encontra dificuldade de se apresentar em alguma casa devido ao receio do público ao novo, qual dica você daria para esse pessoal? De não ter receio jamais. Você não pode ter receio jamais daquilo que você vai apresentar como uma obra, né? Tenha fé naquilo que você faz. Coloque força naquilo, estude aquilo, faça com qualidade. O artista que tem medo de se mostrar não pode ser artista, ele tem que trabalhar em algum bastidor. Mas, essencialmente, não desista, não desvaneça o seu trabalho. Acho que é fundamental a gente sempre agregar com pessoas que estão fazendo a mesma coisa, estar em rede, conectados e buscando. Se às vezes não dá para tocar num bar, vamos atrás de um teatro, não dá no teatro, na faculdade, não dá na faculdade, na rua. A gente fez recentemente um encontro com o público do Teatro Mágico lá no vão do MASP. A gente levou acordeon, violão, chique-chique e ficamos com 400 e quase 500 pessoas lá cantando. Então, de alguma maneira, você consegue levar a palavra, a música para quem você quer. É isso, não desista, faça, esteja conectado e tenha sempre essa força de vontade. De fio alegoria, maturando bom, se acontecendo, acorde a coragem em si, acorde a verdade, acorde a saudade se alcançar além. Mudar o modo de querer, de perder e perdoar, do descabido ardor, desregrada alegria, se infestar. Anuncia teu de sabor, renuncia ao paladar, dissecando a flor, dissertando que viver é não pensar.